Boa tarde a todos. Gente, eu fico até sem graça de vir aqui nesse horário de novo. Mas eu falo para a irmã Maria Angélica assim, irmã, se tiver uma oportunidade de trabalho, de alguma coisa que eu possa fazer, me chama. E aí eu venho, né? Porque de vez em quando os nossos expositores têm alguma dificuldade. Hoje foi um caso desse. A nossa amiga que ia fazer a palestra teve um problema. E aí vim eu, para a gente conversar um pouco sobre algo muito importante, que nos diz respeito muito diretamente, e que eu estava vendo o vídeo da casa e estava pensando muito no nosso estudo, né? Muito emocionante. Para quem está aqui já há algum tempo, temos pessoas chegando novas hoje, mas para quem está aqui já há algum tempinho, a gente acompanhou essa Casa da Barra, né? Alguns acompanharam até essa do Recreio, eu não acompanhei essa do Recreio. Cheguei, ela já estava assim, pronta. Mas aí a gente fica pensando assim, como é que surgiu essa Casa da Barra? Né? Da onde surge isso? Aí a gente pensa, isso surge de uma emoção, surge de um sentimento, de algumas pessoas que, por caridade, perceberam e foram inspiradas pelos amigos espirituais, da necessidade de que esse consolo que a gente encontra aqui, esse acolhimento que a gente encontra aqui nessa casa, fosse levado a mais pessoas. Então, em algum momento, algumas pessoas aqui, responsáveis, dirigentes na nossa casa, foram tocadas desse sentimento de amor, de compaixão, de caridade. E desse sentimento, chegou a elas no pensamento a ideia de que seria possível nós termos um outro núcleo como esse. E aí essa ideia deve ter surgido como uma coisa inesperada, né? Imagina a pessoa pensando assim, nossa, tem essa casa desse tamanho, com 2 laras nas comunidades, e vamos fazer uma outra casa? Aí a pessoa deve achar que está ensandecida com esse pensamento, né? É obsessão, não é possível, mas é para o bem. E aí a pessoa vai com esse pensamento e ela transforma aquilo em palavras. E aí ela fala para o outro, que tal se a gente fizesse uma outra casa? E o outro fala, não sei, muito arriscado, cansativo, demorado, caro. Ah, mas vamos, a gente fez essa. Quem sabe a gente consegue fazer outra? E aí aquelas palavras vão se propagando, até que chega o momento da ação. Né? Chega um momento de, vamos pensar, se a gente fizesse, faria como? Faria pequena, faria média, não, vamos fazer grande logo. A Casa da Barra vai ser grande. Então, vamos fazer grande. Aí começa o projeto, a ideia. Aí tem que arrecadar dinheiro, tem que ter rifa do carro, tem que ter uma série de coisas, porque tem que fazer a construção material. Então, a gente pensa que essa casa, né, que a gente vê ali nesse vídeo, que é muito emocionante perceber esse sonho realizado, né, se realizando, um sonho nosso se realizando, é maravilhoso. E aí a gente pensa que ela foi plasmada, né? Primeiro na espiritualidade e depois aqui, por cada um de nós que participou disso. E isso está diretamente relacionado com o nosso tema de hoje, porque o nosso tema de hoje é falar sobre pensamento. E a gente vai falar sobre pensamento, começando no Livro dos Espíritos, na questão 459. Que se há alguma questão que a gente sabe do Livro dos Espíritos é essa. A gente já ouviu falar dessa questão alguma hora. Tem gente que sabe até, não sei nada decorado, mas tem gente que sabe até decorado. Aí a pessoa fala assim, não, a questão 459 é todo mundo. Nossa, a pessoa tem o Livro dos Espíritos decorado. Não tem, só sabe essa. Mas também não precisava saber essa, porque o livro está aqui. Graças a Deus, nós temos a faculdade da visão, então podemos ler. Então, o 459, a questão 459, Kardec pergunta assim, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, Kardec está perguntando assim, será que quando os dirigentes pensaram em fazer o Sema-Barra, será que havia espíritos influindo para isso? É o Kardec está perguntando, né? Será que havia espíritos? Ou será que esse pensamento veio da mente delas, da vontade delas, do conhecimento anímico delas? Ou será que não? Que havia uma influência externa de espíritos influindo. E aí a resposta dos espíritos é maravilhosa, por isso essa questão é tão importante, tão famosa, né? Porque os espíritos dizem, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem.
muito mais do que imaginais, pois frequentemente são os espíritos que nos dirigem. E aí a gente começa a pensar que essa questão é muito complexa. Podíamos ficar nela a tarde toda. Porque quando a gente ouve isso nos coloca numa posição relativamente confortável. O que não é o caso. Mas nos coloca, porque a gente pensa assim, que bom. Então são os espíritos que me dirigem. Para o bem ou para o mal, são eles que me dirigem. E eu sou, na verdade, uma marionete que os espíritos podem levar para lá, levar para cá, e eu não tenho responsabilidade por nada. Não é assim? Não. É exatamente o oposto. Apesar de, numa interpretação restrita, limitada, nós podermos pensar isso, mas é exatamente o oposto. Porque cada um de nós é uma individualidade criada por Deus, e a cada um de nós, no momento dessa criação, foi dado um presente, como inúmeros outros presentes que Deus nos deu. Mas esse muito especial, muito relacionado ao que falamos hoje, que é o livre-arbítrio. É o direito, é o poder de escolha. Deus deu a cada um de nós a possibilidade de escolhermos, de decidirmos que rumo vamos seguir na nossa vida. Só que como Deus é amor e misericórdia pura, apesar dele nos dar esse livre-arbítrio, ele sabe das nossas limitações. E ele vai nos orientar a todo momento. Ele coloca irmãos para nos orientarem no exercício dessa escolha. Porque nem sempre nós conseguimos escolher bem. Ou pelo menos nem sempre durante a nossa caminhada como espíritos, nós conseguimos escolher sozinhos. Então, se nós compararmos conosco, com a nossa vida encarnada, é só a gente pensar numa criança, né? Uma criança de 6 meses de idade, ela tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio, né? A criança de 6 meses de idade tem livre-arbítrio. Ela vai tomar leite ou ela vai tomar suco de laranja? Ela vai tomar o que derem para ela, não é assim? Ela não vai poder ainda escolher de acordo com o gosto, não é? Mas essa criança, ela tem 1 ano e meio agora. Aí ela começa a ter exercício do livre-arbítrio. Porque quando ela quer um biscoito, ela vai até a despensa e ela pega o biscoito. Mas, eventualmente, aquele livre-arbítrio não vai ser livre como ela gostaria. E alguém vai chegar, vai tirar o biscoito da mão dela e vai falar, não vai poder comer biscoito. Vai comer a fruta. E aí, à medida em que nós vamos crescendo, nós vamos podendo cada vez mais exercitar o livre-arbítrio. E aí, quando a gente chega na adolescência, quem tem filho adolescente, a gente começa no exercício do livre-arbítrio, querendo fazer um monte, realizar um monte, e isso é importante, porque é exatamente essa individualidade se colocando, né? E dizendo assim, eu sei que esse corpo, ele é dominado por mim como espírito, e eu entendo que como espírito eu devo tomar posse dele e devo tomar as decisões. Só que ainda, claro, com 12, 13, 14 anos, essa possibilidade de tomar decisões, ela vai ser restrita. Mas quando a gente chegar na idade adulta, mesmo não querendo às vezes, nos vai ser dado integralmente o livre-arbítrio. Nós vamos poder escolher. Não é assim? Às vezes não queremos, né? Às vezes a gente fica naquela posição de assim, deixa alguém escolher por mim, né? Eu vou deixar que o outro faça. Aí você deixa, vai deixando o pai, vai deixando a mãe escolher. Aí depois, se casar, deixa a mulher, deixa o marido escolher. Vai deixando sempre alguém escolher para você. Isso lá na frente, em algum momento, vai te trazer um sentimento de vazio, né? Vai te trazer um sentimento até de culpa. Por quê? Porque você viveu uma vida, uma vivência, onde você não fez as suas escolhas. Porque é legítimo fazer as nossas escolhas. E por quê? Porque essas escolhas, elas inexoravelmente vão nos trazer consequências, queiramos nós ou não. E quando nós fazemos a escolha conscientemente, a consequência que advier dali, ela deverá nos parecer justa. Porque se fizemos a escolha conscientemente, já sabemos que tipo de consequência normalmente advém daquele tipo de escolha. Então, o ideal é que nós, na fase adulta, já possamos fazer a escolha, sim, de forma consciente. E a mesma coisa acontece
Exatamente a mesma coisa. Conosco, como espíritos, que é o que nós verdadeiramente somos. Então, quando somos criados por Deus, no momento inicial da criação como espíritos, é claro que a nossa possibilidade de escolher é muito pequena, porque somos criados simples e ignorantes. Então, nós não temos conhecimento nem moral, nem intelectual. E aí fica difícil eu escolher bem. Eu não conheço ainda a diferença do bem e do mal, do certo e do errado. É difícil fazer escolhas. E, portanto, o que vai me ser permitido, sob o ponto de vista das escolhas, ainda é restrito. Mas, à medida que nós, como espíritos, vamos amadurecendo, isso vai se ampliando. E nós estamos nessa fase, né? Nós estamos mais ou menos na fase da adolescência como espíritos. Então, está no momento de nós tomarmos posse das nossas escolhas. De nós dizermos assim, eu quero poder fazer escolhas conscientes. Dizemos para quem? Dizemos para o nosso Pai, para Deus, nosso Pai. Eu sou capaz de tomar escolhas conscientes, não necessariamente certas. Na nossa condição evolutiva, não necessariamente tomamos as escolhas corretas, mas tomamos escolhas conscientes. Sabemos a consequência do que vai advir. E aí, quando nós falamos nessas escolhas, nós pensamos, então, no que os espíritos responderam para Kardec. Por quê? Porque será que os espíritos influem, então, nos nossos pensamentos? Aí os espíritos dizem, muito, mais do que é capaz de imaginar. São eles que verdadeiramente vos dirigem. Mas como que um outro espírito exterior a mim, como é que ele me dirige? Como é que ele é capaz de orientar as minhas escolhas? Se Deus me deu o livre-arbítrio, como é que ele pode orientar as minhas escolhas? Pela lei de sintonia. Então, a questão é, a cada escolha que eu faço, eu me afinizo com espíritos, encarnados ou desencarnados, que fazem as mesmas opções que eu, que têm as mesmas tendências que eu. E, ao me afinizar com eles, eu passo a estar sujeita à interferência desses espíritos. Eu passo a estar sujeita a, no meu pensamento, ser orientada por esses espíritos. Ah, mas então eu continuo não tendo responsabilidade, porque eu sou orientada por esses espíritos? Não. Porque a qualquer momento eu posso, se eu não estiver gostando da orientação que está acontecendo, eu posso mudar a sintonia. E aí a gente sempre usa aquele exemplo, né, que para nós ainda é verdadeiro, do rádio, de a gente fazer, né, porque os jovens não conhecem a sintonia de rádio assim, mas nós conhecemos aquele botão de dial, né, de procurar a sintonia. E quando a gente está ouvindo uma estação de rádio que está chiando, ou que está tocando uma música que a gente não gosta, ou está saindo uma notícia que a gente não quer ouvir, aí a gente muda, não é assim? E quando a gente muda, a gente sintoniza aonde a gente quer. E quando a gente sintoniza naquela rádio que a gente quer, inúmeras outras pessoas estão sintonizadas na mesma rádio. Não estão? Ouvindo a mesma música. E vibrando com aquela mesma vibração. Seja ela negativa, seja ela positiva. E aí nós estamos todos sintonizados, sem nem imaginar. Você está ouvindo uma rádio, não está imaginando que o outro lá na casa dele está ouvindo aquela rádio. E está na mesma vibração que você, por conta da música, por conta da sintonia. Nós fazemos isso, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Todos hoje nos sintonizamos com a irmã Maria Angélica, né? Todos hoje nos organizamos e viemos aqui, ao SEMA. Alguns vieram aqui inadvertidamente. A vizinha passou a mão na pessoa e falou, vamos lá hoje você vai comigo. A pessoa nem percebeu, quando viu, estava aqui. Alguns vieram por disciplina. A gente, às vezes, nem pensa o que faz. A gente só sabe que 15h30 a gente está aqui quinta-feira. Né? A gente não sabe por que a gente vem. A gente não está fazendo isso ainda, talvez, por reflexão, mas sim por disciplina. A gente sabe assim, eu me sinto bem, então eu vou. Mas você não reflete profundamente. Alguns com reflexão profunda. Alguns foram olhar o tema, falaram, quero saber sobre esse tema, vou lá. Deixa eu escolher qual palestra que eu vou hoje. Eu vou nesse tema aqui porque eu quero saber sobre esse tema. Então, mas todos nós chegamos aqui pela sintonia. Somos sintonizados todos, sempre, uns com os outros aqui, nos mesmos objetivos? Não. Mas, nesse ponto,
estamos todos sintonizados. Todos viemos buscar um entendimento, um esclarecimento dos espíritos que pudesse consolar os nossos corações comumente atribulados. Todos viemos aqui buscar isso, uma resposta, uma palavra, um consolo, um aconchego, algo que nos fizesse sentir bem. Em outros momentos, somos totalmente diversos. Temos opiniões diversas sobre diversos assuntos, temos gostos diversos. Mas nos sintonizamos aqui. Então, nós já descobrimos que, vindo aqui ao SEMA, ouvindo o estudo, vindo a casa para ouvir as aulas nos cursos, que nós estamos bem sintonizados. Estamos bem sintonizados por quê? Será que é porque quem está fazendo o estudo é ótimo, vai falar uma palavra legal? Será que é porque o instrutor é maravilhoso? Não. Estamos bem sintonizados com os amigos espirituais. Estamos bem sintonizados porque todos, inclusive quem está fazendo o estudo, inclusive quem é o instrutor, veio aqui também com o objetivo de fazer essa sintonia. E todos estamos buscando receber desses amigos espirituais as melhores influências. Mas alguns de nós, não hoje, porque estamos aqui, mas em outros momentos, ouviram assim: ah, não vai no SEMA hoje, não. Já não aconteceu com vocês? Vai no SEMA hoje, não. Hoje está frio. Hoje está calor. Hoje está mais ou menos. Você vai lá, hoje já foi essa semana, já foi no curso na terça, vai na palestra, que semana que vem você vai, porque você está muito cansado, porque você não está bem. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, eu não estou bem, eu não vou no SEMA. Né? Como eu não estou bem, eu não vou ao SEMA. Ou o trabalhador pensa assim, como eu não estou bem, eu não vou trabalhar. Pode ser até que o trabalhador espírita, por não estar bem, não deva trabalhar. Mas não quer dizer de modo nenhum que ele não deva vir ao trabalho. Às vezes, o próprio dirigente encarnado vai dizer para ele, não, você não vai trabalhar, você não está bem? Mas senta aqui. Porque quando a gente vem para receber. Aliás, chegando ali, né, uma amiga que está na sala, foi ali, a gente que é passista, a gente dá presença ali para dizer que a gente veio dar o passe. E aí ela foi dar a presença dela, aí a pessoa falou, você vai dar passe? Ela falou, não, hoje eu vim só receber. O que significa? Ela é passista. Mas ela hoje conseguiu identificar que ela estava precisando. Mas ela não ficou em casa, deitada na cama, como às vezes a gente se permite ficar. E tudo bem se a gente, às vezes, quer ficar na cama. Mas quanto tempo a gente vai ficar nessa cama? A encarnação inteira? Aí essa amiga falou assim, não, eu vou sair. Está frio, mas eu vou lá no SEMA, porque eu vou receber. E quando ela disse eu vou receber o passe, ela tem consciência de que ela veio sintonizar com os bons espíritos. Mas todos nós sintonizamos também, alguma vez ou algumas vezes ao dia, com espíritos que não são tão bons assim. Né? Ou só eu? Várias vezes ao dia. Só eu que sintonizo? Não, né? Vamos pensar. Será que naquela hora em que eu perco as estribeiras, em que eu me descontrolo, em que eu grito, ou em que eu xingo, ou em que eu faço qualquer coisa que saia do meu controle normal, quem será que está agindo? Será que eu sou uma marionete e eu estou recebendo influências nefastas, pura e simplesmente, e por isso estou agindo daquela maneira descontrolada? Ou será que sou eu que ajo daquela forma? É difícil para nós reconhecermos o nosso lado sombra. Todos nós temos um lado sombra. Ou seja, todos nós temos um lado que ainda não está iluminado pela luz divina, que ainda não está esclarecido e por isso é sombra. Todos nós temos esse lado. Não devemos ter vergonha dele, mas às vezes temos, né? Às vezes a gente tem uma pessoa querida que está passando por um problema, aí a gente fala logo para alguém da casa assim, ai, vê lá na mesa se dá para botar na reunião mediúnica o nome, para tirar o obsessor de perto dele, que aí vai resolver. É possível que isso aconteça, ou seja, é possível que uma pessoa esteja passando por uma determinada dificuldade e esteja realmente acompanhada de irmãos em sofrimento,
ou espíritos sofredores, ou espíritos até chamados obsessores, ou seja, que se comprazem no sofrimento daquele, que querem, que desejam o sofrimento daquele, pela sua ignorância, pelo seu desconhecimento, e que, colocando o nome da pessoa na caixinha ali de preces que a gente tem na casa, esse nome acabe sendo encaminhado para a reunião mediúnica, e que, de fato, aquele irmão que a gente chama de obsessor, por falta de um nome melhor, que ele seja esclarecido, seja orientado de que o lugar dele não é ali e que ele siga e, portanto, ele pare de interferir na vida daquele encarnado nosso querido. Isso é possível, sim. Mas será que isso acontecendo, a vida daquele encarnado nosso querido vai mudar? Pronto, então tirei o obsessor, teve a reunião mediúnica quarta-feira, tirou o obsessor. Aí eu falo para ele, ok, hein, teu nome apareceu lá, maravilhoso. Não pode falar não, tá? Estou só elocubrando aqui. Teu nome apareceu lá, ó, o obsessor saiu, fica tranquilo. O que esse amigo encarnado provavelmente vai continuar fazendo? Ele vai continuar em que sintonia? Na mesma sintonia daquele obsessor, que agora não está mais nessa sintonia, porque talvez com esclarecimento já tenha conseguido seguir a sua caminhada, mas existem outros tantos na mesma sintonia que vão se aproximar dele de novo. Porque essa é uma questão de sintonia. Então, é por isso que, às vezes, a gente diz para a pessoa assim, não, eu vou botar seu nome na caixinha. Mas vamos comigo na reunião mediúnica? Na reunião pública? Ou vamos aprender a fazer o evangelho no lar? Ou toma esse livro aqui, faz essa leitura, para que isso, de alguma maneira, te esclareça. Por quê? Porque enquanto a gente não muda, a nossa sintonia não muda. Então, os espíritos, bons ou ruins, continuam nos dirigindo. Quando os espíritos bons estão nos dirigindo, significa que a nossa sintonia está boa. E aí é maravilhoso. Porque eles ficam só esperando a gente ampliar um pouquinho a sintonia para nos inspirarem. Não acontece aqui da gente estar, às vezes, sentado aqui esperando o estudo começar e a gente começa a ter boas ideias? Já aconteceu com vocês? A gente começa a ter resoluções assim. Ai, quer saber? Vou fazer isso. Olha, vou ver aquilo. A gente começa... Muitas vezes, por quê? Porque aqui, ao chegar aqui, a gente se propôs a elevar a sintonia. Aí os espíritos bons, eles estão assim, ansiosos, animados com essa nossa melhora vibracional, para nos inspirarem, para nos dizerem alguma coisa. Vai lá, faz aquele curso, vai lá, pede perdão, resolve, pede esse emprego, sai dessa inércia. Eles estão só esperando uma melhora vibracional nossa. Então, nós precisamos mudar essa sintonia. Só que nós precisamos entender que essa sintonia, ela não começa necessariamente no pensamento. Ela começa na emoção. No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, o Emmanuel fala muito sobre isso. O pensamento começa na emoção, começa no sentimento. E aí, às vezes, a gente acha que controlar o pensamento só é o suficiente. Muitas vezes é importante, é um corte. Mas o que a gente precisa curar mesmo é a emoção. É o nosso sentimento adoecido. É aquele sentimento de raiva que está dentro da gente que faz com que eu tenha aquele mesmo pensamento inúmeras vezes ao dia. Porque nós conseguimos bloquear pensamento? Conseguimos. Não tenho dúvida nenhuma. Não é à toa que hoje em dia, né, quantas e quantas pessoas aderiram à prática da meditação. Né? Nós recebemos esse presente do Oriente, aprendemos a meditar de inúmeras formas, né? Por inúmeros nomes, mas essa prática da meditação, para que eu aprenda a ter controle, a ter algum tipo de orientação no meu pensamento, não é assim? Então, nós podemos, de algum modo, bloquear o pensamento ruim que está vindo. Porque nós somos seres dotados de razão. E isso nos coloca num patamar superior mesmo, por sermos dotados de razão. Então, quando o pensamento ruim vem,
A gente consegue identificar que ele é ruim? Ou será que esse pensamento ruim, ele é irresistível e capaz de me dominar e automaticamente fazer com que as minhas palavras sejam ruins e as minhas ações sejam ruins? Existe arrastamento moral irresistível? Existe arrastamento moral forte, muito forte às vezes, mas ele não é irresistível. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter coragem, amadurecimento, é para reconhecer o meu lado sombra. É reconhecer assim, eu tenho esse pensamento me veio. Isso ainda está dentro de mim, porque a gente nega. A gente fala assim, caramba, eu sou lá trabalhadora da casa da irmã, vou no SEMA 18 vezes por semana, faço 500 trabalhos, e como é que eu estou com essa raiva? Como é que eu posso sentir esse ódio dessa pessoa querida? Então, a gente não legitima o pensamento, a gente não entende a nossa caminhada como espíritos. E muitas vezes, por sermos espíritas, nós nos sentimos culpados de termos esse sentimento. Aí a gente bloqueia, não é o pensamento, a gente bloqueia o controle a ele. Que aí a gente fala assim, não, tudo bem, pensei, mas não trabalha. E quando a gente não trabalha, aquele pensamento vai voltar. E por que ele vai voltar inúmeras vezes? Porque a origem dele era o sentimento que a gente não tratou, que a gente não curou. Precisamos nos reconhecer como doentes da alma. Sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma. Todos somos doentes da alma. Todos temos medo, todos temos insegurança. Isso não nos torna piores. Isso nos torna responsáveis. Eu preciso ir atrás desse medo. Eu tenho medo, eu tenho uma fobia, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio. Eu preciso ir atrás disso. Eu vou atrás na matéria, vou atrás no espírito. Eu venho aqui, vou para o autocura, vou pedir, vou no atendimento fraterno, vou ver o caso de me orientar para o tratamento espiritual. Vou buscar todas as possibilidades, mas vou buscar na matéria também, vou buscar na ciência da matéria. Vou ao psicólogo, vou ao psiquiatra, vou ao psico que tiver. Ou vou a outros médicos de outras especialidades e vou fazer um trabalho conjunto para aquele que é o ser mais importante de todos, para cada um de nós. Nós mesmos. Porque, às vezes, nós nos esquecemos disso. Nós vamos vivendo e seguindo a vida, né? E nos esquecemos de nos centrar. E esse movimento começa no sentimento. Começa em eu reconhecer esse sentimento e tratar esse sentimento na sua origem. Porque aí eu controlo o pensamento. Mas o pensamento vem, né? O Martinho Lutero já falava que ninguém consegue impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas o que nós não podemos? Deixar que aquele pássaro construa um ninho. Ou seja, que ele fique, que aquilo se torne perene. Então, o pensamento ruim vem. Aí nós temos aquelas técnicas, né, que a gente usa e que são muito eficazes. E às vezes a gente pensa que é brincadeira, que é bobeira, né? Do apagador ou do espanador. Que é você olhar e falar assim, eu tive esse pensamento, mas ele não vai ficar na minha mente. E eu vou agora plasmar mentalmente um apagador ou um espanador e eu vou tirar esse pensamento de mim. Eu vou apagá-lo, eu vou jogá-lo para longe de mim. E aí a gente pensa assim, isso é bobagem, gente. Isso é técnica para enganar bobo, né? Aí vamos ler lá em Nosso Lar. E todo mundo adora Nosso Lar, né? Fernandinha dá aula de Nosso Lar. Todo mundo adora Nosso Lar. A colônia espiritual, aqui diretamente ligada ao Rio de Janeiro, que para a gente parece o conceito de paraíso, né? Se existisse um paraíso, seria esse. Para nós, né? Na nossa ainda limitação, embora ela esteja na zona umbralina, muito ligada à Terra, né? Mas numa condição elevada, mas ainda de sofrimento. Aí a gente olha para Nosso Lar e fala assim, gente, aquela colônia linda, aquela descrição de André Luiz, aqueles prédios, aquelas ruas, aquela música que toca incessantemente da natureza. E é tudo muito maravilhoso, tudo lindo.
E como é que aquilo existe? Foi Deus que criou o nosso lar? Ou seja, Deus construiu o nosso lar, colocou lá aquela colônia e espíritos foram lá habitar? Não, aquilo existe plasmado pelo pensamento desses espíritos que ali estão. E o livro vai nos contar de momentos em que nosso lar, em que a colônia esteve passando por riscos, exatamente porque os habitantes estavam muito materializados, ligados à comida, por exemplo, material. E aquilo causou risco a nosso lar. Por quê? Porque nada se mantém de bom se não tiver o pensamento unido para que aquilo exista. Então, se nós somos capazes de construir e manter nosso lar, nós espíritos, nós somos capazes de plasmar um apagador que limpe o pensamento ruim da nossa mente. Ah, mas eu não consigo fazer essas coisas, não consigo imaginar nada, eu fecho o olho, não vejo nada, não vejo apagador, não vejo problema, não resolvo nada. Então, substitui uma situação ruim por uma situação boa. Se obriga. Vai ouvir uma palestra. Bota, né? Todos nós temos acesso ao telefone celular com internet que nos dá inúmeras possibilidades. Aí a gente liga a televisão para ver notícia ruim. E isso a gente fala tanto em palestra, mas a gente continua fazendo, não continua? Não continua? Ou não? Todo mundo ficou ligado em Niterói? Vendo na televisão? Não! Ah, mas eu vou ficar alienada? Não! Entra em prece. Nossa, está acontecendo uma coisa horrível ali. O que eu faço daqui? Prece. Eu pego o evangelho e abro. Porque nós não temos condição de estar no problema e nos equilibrarmos. Não vamos achar que somos fortes dessa maneira. Nós não temos condição de estar lá, tem um problema, eu vou lá saber. E quando eu fui lá saber, eu não me desequilibro. Eu me desequilibro. Eu me envolvo. E às vezes eu me entrego numa tristeza imensa que eu não sei por que aconteceu. E aí, isso vai me dando uma tristeza ou uma ansiedade. Gente, assiste jornal um dia. Não faz isso não. Porque senão vocês vão ficar assim. Mas, em tese, se você for assistir, às vezes, lendo jornal. Às vezes, eu ainda leio jornal, né? Eu assino jornal de papel. Então, o jornal chega na minha casa. Eu sou uma das 3 assinantes do jornal, né? Aí chega o jornal na minha casa. Aí, às vezes, eu vou ler. E aí eu começo a ler. E quando eu estou assim na página 5, eu já estou com uma angústia imensa. Aí eu falo, meu Deus, está tudo desesperado, acabando. Olha, não vai ter jeito. Aí eu falo, não. É Jesus que está no leme. Aí eu me obrigo. Não é porque eu tenho uma evolução, não. De saber, eu sei que Jesus está no leme, eu fico tranquila. Não é, não. Eu me angustio. Mas aí eu fecho e falo assim, não, é Jesus que está no leme. Aí eu estou falando isso porque eu estou com aquela fé imensa? Não, minha fé é igual a de vocês. Todos nós temos aquela fé menor que um grão de mostarda. Mas a disciplina precede a espontaneidade, como Emmanuel nos ensina. Aí eu começo a falar para mim mesma, é Jesus que está no leme, é Jesus que está no leme. Aí eu vou e abro o Evangelho. Então vamos fechar o jornal, vamos abrir o Evangelho, que é o nosso gabarito. Como diz Haroldo Dutra, nós viemos todos viver provas nesse planeta, mas viemos com gabarito. Olha fazer a prova com gabarito. Quem não abre o Evangelho não encontra uma resposta. É impossível. É impossível você abrir o Evangelho, ler, e aquilo não ser consolador. Porque Jesus veio deixar essa lição para isso, para nos consolar no momento da aflição. Então, a sintonia ruim é uma opção nossa. Não é porque a vida está mais difícil, as coisas estão acontecendo coisas piores. A gente fala isso todo dia, não fala? A gente está pior. Não era tão difícil assim, não. Agora as coisas estão piores. Não importa se as coisas estão mais difíceis. Pode ser que estejam, na medida da nossa evolução. Nós não saímos da infância? Não estamos na adolescência espiritual? De quem a vida é mais fácil, da criança ou do adolescente? Da criança, não é? Chega tudo na mão dela, não é assim? A criança não é assim? A criança tem que se preocupar com nada. O adolescente, a gente já fala, lava a louça. Aí a vida dele vai ficando mais difícil, não vai? Somos nós. É normal
que a vida fique mais difícil, as provas, simplesmente porque nós estamos passando nelas. E aí nós estamos aprendendo outros conteúdos. Então, vão chegar novas provas para nós, mas provas das quais nós somos capazes de fazer, somos capazes de passar, porque nenhuma prova impossível nos é oferecida, embora às vezes difícil, para ter um mérito, não é assim? Quando você fala assim, nossa, fulano passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, não sei de onde, da Federal. A gente fala, caramba, fulano é maravilhoso. E como é que foi aquilo, para chegar naquilo? Foi fácil? Ou foi difícil? Aí a gente está passando uma prova difícil na nossa vida e a gente não quer passar, a gente só quer passar a prova fácil. A prova fácil não dá mérito. A prova fácil não nos leva para frente. Então, é nossa escolha, a sintonia que nós fazemos. E, gente, a gente precisa mudar a sintonia hoje. A gente precisa. Parar de ver o filme tal que me angustia, parar de jogar o jogo de computador que me faz mal. Simplesmente parar. Não existe nível de violência seguro. Não existe. Ah, não, tal situação é violenta, mas ok, a pessoa dá conta. Não existe. Violência é sempre ruim. Não existe lado positivo. Certo? Aí, claro, alguém pode falar assim, não, mas o fulano, ele vivenciou uma situação de violência e isso fez dele mais forte. Ou seja, apesar de toda a violência, ele conseguiu se tornar mais forte. Não é porque eu preciso jogar violência no outro para o outro se tornar mais forte. Não é assim? Não é possível. Eu ainda estou na primeira pergunta. Mas, como eu falei para vocês, a primeira pergunta era a mais importante. Dela vinham todas as outras, que a gente não precisa ler. Mas aí a gente vai pensando nessa questão da sintonia. E a gente vai questionando assim. Será que esses espíritos maus, esses espíritos que estão me influindo negativamente, será que eles não são, então, ajudantes de Deus? Para que eu possa suplantar essa prova? Será que Deus recruta esses espíritos para que eles venham tentar me desorientar e, ao contrário, eu ser forte e dizer, não, mas eu vou conseguir apesar disso? Não, porque nenhum espírito está programado para o mal. Todos nós estamos sempre programados para o bem. Deus não cria o mal, mas Deus permite o erro. Deus permite o equívoco. Porque aqueles espíritos que estão desencarnados, eventualmente me influenciando, eles são espíritos que têm tanto livre-arbítrio quanto eu. E estão naquela condição porque assim querem ainda, né? Quantas vezes na reunião mediúnica, o espírito desencarnado vem e a gente fala assim, irmão, por que você está nessa condição? E ele nem entendeu que estava naquela condição. E ele nem sabe por quê. Aí, às vezes, eles vêm por raiva, né? Está com raiva, está com sentimento de vingança, está com alguma coisa dessa natureza. E aí, é dito, esclarecido para ele. Mas deixa esse sentimento para lá, você não vê que isso está te fazendo sofrer? Aí, às vezes, ele fala assim, é mesmo. Você tem uma outra coisa para me oferecer? Sim, Evangelho de Jesus. Aí ele aceita. Significa o quê? Que ele já estava maduro para exercer bem o livre-arbítrio. Aí ele faz uma escolha que não vai ser fácil. Porque não é dizer sim para o Evangelho de Jesus e pronto, todos os nossos problemas se resolverão. Sabemos que não é assim. É dizer sim para o Evangelho de Jesus e saber que vamos ter o gabarito. Vamos passar pelas dificuldades, mas vamos ter o alento, vamos ter o conforto, mas vamos continuar tendo que perseverar, continuar tendo que ter a paciência, continuar tendo que ter a coragem, ou continuar tendo que ter a resignação muitas vezes, ou a resiliência de cair e levantar 10, 20 vezes. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, esse problema parece que me persegue. Toda hora acontece comigo. A mesma coisa. Porque é o nosso padrão. Não é karma, não. Não é karma, não é prova, não é expiação. É o nosso padrão consciencial, que está preso naquela circunstância. Às vezes, há inúmeras encarnações, só esperando que nós façamos uma escolha diferente.
E como eu disse, a escolha diferente, ela não vai nos tornar da água o vinho, ela não vai nos mudar imediatamente, porque a natureza não dá saltos. Mas ela vai nos oferecer um outro caminho. Imagina você estar sempre passando pelo mesmo caminho. Aliás, tem uma história linda disso. Não sei se vocês conhecem. É uma história, acho que chama O Caminho. Que diz mais ou menos assim: eu fui andando por aquela rua. E quando eu vi, caí no buraco. Me machuquei toda. Aí, de outra vez, eu fui andando por aquela rua. Quando eu estava bem perto, eu vi o buraco, mas caí de novo. Me machuquei um pouco menos, porque eu caí mais levemente. De outra vez, passando naquela rua, eu de longe vi o buraco. Continuei andando e caí. De outra vez, eu passei por aquela rua, vi o buraco e passei ao lado dele com cuidado para não cair. E de uma outra vez, eu não passei mais por aquela rua. Eu nunca mais vou passar por aquela rua, porque eu já sei que ali tem um buraco e eu já sei que dói. Então, que nós possamos olhar para o caminho com atenção, vendo os buracos, reconhecendo os tropeços e fazendo escolhas de caminhos diferentes. Porque ao fazermos isso, vamos mudar automaticamente a nossa sintonia. E os espíritos vão continuar, como na questão 459, influindo, dirigindo os nossos pensamentos. Mas os espíritos que vão influir e que vão dirigir os nossos pensamentos, agora serão espíritos de luz. Graças a Deus.